voltamos com o príncipe sendo arrumado pelas suas waifus empregadas e logo após ele é informado que uma estrela do feudo dele está ali para vê-lo. Isso porque depois do príncipe receber seus feudos, algumas pessoas são designadas para ensiná-los sobre os assuntos governamentais. E do feudo de Alméria, aquele feudo de água, Ded Murray, governador de Hojoy, está ali para ensinar o protagonista. Noah convida o seu professor para se sentar, enquanto diz que já deve ter encontrado esse figurante antes. E sim, o figurante reconhece o protagonista de quando ele foi nomeado governador geral do Império. Noah pergunta se ele está conseguindo controlar as enchentes de Hojoy, e pela cara de desolado do figurante, a resposta é claramente que não. Esse figurante foi designado para essa função justamente para ajustar as questões dos alagamentos da cidade. Isso porque ele veio da cidade dos clãs de água, e o problema dele não é ter conseguido agir, foi porque ele não recebeu o orçamento para conseguir agir. Noah diz que existe uma ordem imperial que disponibilizou o orçamento para essa função sim, e nessa hora o figurante revela o problema. O ministro das finanças reteu o dinheiro com alguns argumentos. Entendendo a situação, o protagonista chama esse ministro para trocar mais ideia. Maybrick estava degustando uma boa carne quando o protagonista começa os questionamentos quanto à retenção da grana, e antes que o ministro pudesse se safar, Noah já diz que quer que ele explique sem dizer que é alguma coisa que uma criança não conseguiria entender. O ministro diz que essa cidade foi inundada e por conta disso recebeu isenção de impostos por 1 ano, e por isso o ministério está segurando a grana. O protagonista pergunta se ele tem cara de idiota, afinal não teria como recolher impostos de um lugar destruído, e pergunta de novo por que a grana para ajudar a cidade não chegou. Nessa hora o ministro revela suas intenções. Ele está segurando a verba, o dinheiro, para usar para construir um resort para o imperador, mas como não poderia criar só um resort no meio do nada, ele teria que usar mais dinheiro para levantar toda uma cidade com uma super estrutura para ser digna do resort para o imperador. E é para isso que essa grana estava sendo designada ou desviada. O figurante fica bolado com a resposta e o protagonista já repudia a ação do ministro, perguntando se acha que o seu pai, o imperador, é um tolo. Afinal, ele não aprovaria esse tipo de ação e manda o ministro liberar o dinheiro naquele momento. E assim, se cagando, ele começa a mandar liberar o dinheiro. O figurante acha incrível a capacidade argumentativa do príncipe protagonista, que colocou o ministro no seu lugar rapidinho, enquanto o príncipe está refletindo sobre o fato de ter que chegar ao conhecimento dele um problema desse nível para ser resolvido. No momento que o figurante volta para a cidade para cumprir sua missão, o protagonista é chamado para a presença do imperador, onde de novo é elogiado pelo imperador pelos seus feitos. O protagonista fica surpreso com a rapidez que o imperador soube dos fatos, e o imperador já responde dizendo que informação é a maior arma de todas, e manda o protagonista se aprimorar cada vez mais na arte de coletar informações. O imperador diz que o Noah foi muito perspicaz em superar o ministro na situação, fazendo o que era correto, e que com apenas 6 anos ele já orgulha o seu imperador. O imperador repara na espada amaldiçoada que seu filho carrega, e diz que ele realmente a domou, mas que ainda é necessário melhorar o nível de esgrima para dominar ainda mais a espada. E para isso, o imperador chamou o melhor espadachim no reino para treinar o príncipe. De cara, o professor já pede para testar seu novo aluno e chama o protagonista pro fight. Noah puxa a sua espada e ataca, mas é facilmente defendido. Nisso, o Noah, ele recebe as memórias musculares dos antigos donos que possuíram a sua espada amaldiçoada, o que faz a sua habilidade de esgrima subir a um nível absurdo, e por conta disso a sua performance na batalha melhora muito, conseguindo agora trocar golpes e até desarmar o melhor espadachim do Império com apenas 6 anos. O professor diz que não há mais nada para ensinar para o príncipe, que já deve ter o nível de um mestre da espada, ou seja, os antigos donos da espada amaldiçoada eram ótimos espadachins. Com isso, o imperador presenteia o seu 13º filho com a função chefe da seleção dos cavaleiros daquele ano, e claro que o
Noah aceita. Essa seleção é um evento anual do Império, onde guerreiros participam de um torneio, onde o vencedor entra automaticamente para alta classe, e para isso ele vira um subordinado de um oficial de seleção, que no caso daquele ano é o Noah. E eu não sei se você se lembra, mas o protagonista melhora os seus status com base nos seus subordinados, e isso é a oportunidade perfeita para um upgrade. E a seleção do Noah vai se basear em ver todas as lutas possíveis em busca do maior talento. Depois disso, cortamos para o protagonista conversando com sua empregada. Ela diz que esse torneio é a única forma da plebe ascender para a nobreza. E o Noah diz que, como ele vai remover as preliminares regionais, todos vão ter uma chance de serem selecionados. Nessa hora, a garota diz que as vilas só conseguem mandar uma pessoa, porque os custos da cidade imperial são muito altos. O protagonista, para não perder nenhum talento em potencial, faz o seu mordomo comprar todas as casas vazias da cidade imperial para alocar todas as pessoas que vão vir concorrer nesse torneio, e manda também o mordomo ir providenciar comida. E o comerciante que veio resolver esse problema dos suprimentos para os participantes é o mesmo cara que tem aquela garota adotada, lembra? E o preço dessa negociação não saiu muito caro, mas o príncipe sabe que nada é de graça. O comerciante fica abismado com a sagacidade do príncipe de apenas 6 anos, e o comerciante revela o que ele queria. Nesses testes também existe uma seleção para recrutar criadas para o palácio, e ele gostaria de saber os requisitos para esse teste. O príncipe saca as intenções do comerciante. Com uma infiltrada no palácio, ele poderia coletar informações e usar elas ao seu favor. O príncipe diz que se o comerciante mandar uma mulher que ele realmente, e com muita ênfase no realmente, agradar ele, ela vai ser a indicada. E grato por isso, o comerciante se ajoelha e pede para colocar o brasão do 13º príncipe na sua loja, dessa forma virando um subordinado dele. E tudo que o Noah fala é a seguinte frase: traição é algo que eu não perdoo. Com isso, vamos para outra cena, onde o príncipe está em sua carruagem, analisando os seus novos status que o comerciante Byron, como seu subordinado, aumentou eles, né? E que se continuar dessa forma, ele vai ser o ser mais overpower que já existiu. O problema é que nessa hora o status de água cai de SS para S+, ou seja, alguma coisa aconteceu com Alméria, a aldeia de água. E com isso ele muda a rota direto para uma audiência com o imperador. O imperador tenta entender como o príncipe sabe o que aconteceu alguma coisa na aldeia. Ele jogou o verde para colher maduro. E nessa hora, um subordinado do castelo cochicha para o imperador uma informação. E informação essa que o Noah predictou. O que aconteceu em Alméria foi uma rebelião. O imperador pergunta qual a gravidade o príncipe acha que tá essa rebelião. E pela diminuição do status, o protagonista acha que foi uma perda pequena. E por isso também deve ser alguma rebelião pequena. O imperador afirma que sim, que há algo em torno de 5.000 pessoas ali se rebelando. O imperador pergunta ao seu filho se ele quer ir resolver a rebelião na cidade, mas ele diz que não tem como, porque ele é muito jovem e por não ter experiência em combate reais, talvez os soldados não respeitassem ele, e por isso seria melhor um dos seus irmãos mais velhos cuidar disso. O imperador fica impressionado, primeiro por ele negar o pedido e segundo pelos seus argumentos. O imperador pergunta quem o Noah indica para essa missão, e ele diz que o mais indicado é o irmão Henry, pelo fato dele ser o mais prudente para reprimir a rebelião. O imperador diz ser uma ótima decisão, e no caminho para a aldeia, Henry diz que o seu irmão perdeu uma boa oportunidade, porque como é um império de batalha, o nome do príncipe ser vinculado a uma vitória seria muito bom, e ele perdeu essa oportunidade. Enquanto estavam discutindo sobre essas decisões de lutar ou não, Leviatã, a espada, reage. Noah manda parar o carruagem naquele momento. Ele sabe que tem uma armadilha, e não dá outra. Diversas pilastras de água surgem aprisionando o príncipe, mas quando os rebeldes tentam atacar, Noah se protege perfeitamente. E sabendo que eles eram os inimigos, sem piedade vai fatiando um por um, até todos eles serem derrotados. Henry pergunta se não era melhor ter extraído informações dele, e o Noah diz que não matou os rebeldes, só deixou eles apagados com a aura maligna da espada, e diz que vai deixar esses rebeldes pro irmão Henry cuidar e fazer o que ele quiser. Nisso, ele pergunta se esses rebeldes são da cavalaria, porque ele ouviu isso ser mencionado, e pelo que o Noah sabe, Alméria é fraca em produção de cavalos de guerra, e Henry ele realmente confirma isso.
No dia seguinte, Noah foi de novo falar com o comerciante e pergunta se ele faz negócios com Almeria. E como a resposta é sim, antes dessa conversa continuar, Noah informa que se essa conversa vazar, o comerciante vai ir de Vasco. Então a conversa continua, revelando ao comerciante que existe uma rebelião em Almeria e manda esse comerciante comprar toda a ração de cavalos que ele conseguir. Isso porque os cavalos vieram de fora e existe um limite de quanto comida eles vão conseguir usar para alimentar os cavalos sem ter que gastar a comida dos humanos, né? Criando ali um ambiente onde eles ficariam sem comida e ficariam enfraquecidos na batalha. E essa estratégia é o que o Henry vai utilizar para tentar enfraquecer a rebelião e ajudar o seu irmão Henry, que tá no campo de batalha na frente lutando. E se isso vai dar certo ou não, você descobre acompanhando o recap do próximo episódio, que vai sair na semana que vem. Afinal, esse anime tá lançando semanalmente, eu tô cobrindo ele aqui pra vocês. Se você tá gostando, se inscreve no canal, deixa o seu like pra apoiar os recaps desse anime aqui. Muito obrigado pela sua audiência, você é uma pessoa fenomenal. Até o próximo recap, valeu!